Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 1, Huracan da Argentina 2 na estreia pela Copa Sul-Americana. O Corinthians começa perdendo o seu primeiro jogo na competição e, cara, a sensação que mais trouxe, pelo menos para mim, desse jogo é que o Corinthians não quis. O Corinthians não quis entrar para competir, o Corinthians não quis ganhar, o Corinthians não quis começar bem, enquanto a gente viu do outro lado uma equipe que jogou como se fosse o jogo da vida. Até porque o Huracan é uma equipe pequena da Argentina, não tem muita relevância. Mas mesmo assim, quem não caiu nesse papo de emocionado, de é sul-americana, vamos papar tudo, vamos ganhar de todo mundo, é obrigação passar em primeiro, é obrigação ganhar de todos. Não é assim, cara. Não é assim. O Corinthians caiu em um grupo difícil na Sul-Americana. Difícil. Tem o América de Cali, que é um clube tradicional da Colômbia, um clube que já chegou inclusive até em final de Libertadores. Tem o Huracan, que querendo ou não, apesar de ser um time pequeno na Argentina, tá fazendo um ótimo campeonato argentino nesse começo, é o quarto colocado do campeonato argentino, tem uma derrota na temporada e é um time encardido. E tem o Racing do Uruguai, que a gente enfrentou no passado, ganhou em casa, mas empatou lá e foi o time que passou em segundo no grupo do Corinthians em 2024. Então não é um grupo fácil, mano. Não é um grupo tranquilo, é um grupo difícil. Só que faltou o entendimento dos jogadores do Corinthians de tratar dessa forma, de tratar com essa importância. Alguém queria estar disputando a Sul-Americana? Ninguém queria, mano. Eu não queria, não gosto da Sul-Americana, não quero estar disputando essa competição. Queria estar disputando a Libertadores. Mas já que o Corinthians não teve a competência de passar para a fase de grupos da Libertadores, a gente caiu na Sul-Americana e a gente vai ter que abraçar agora e vai ter que jogar bola. Porque eu entendo todos os argumentos que corroboram também para o Corinthians hoje não ter um desempenho tão alto. O Corinthians, semana passada, na quinta-feira, foi campeão paulista. A gente acabou de ser campeão, em cima do Palmeiras, dentro de casa. É sempre bom lembrar disso. E esse ano de 2025, ele já é especial por a gente ter sido campeão e ter tirado a fila de 6 anos. Já é especial. Tem jogadores do Corinthians que não estão à disposição. A gente não tem o Hugo, que foi o grande herói do Campeonato Paulista. Vai ficar fora por um mês. O Garro já estava machucado nesse começo, agora vai parar de vez para tratar dessa lesão no joelho e vai ficar fora por tempo indeterminado. Hoje também não tinha o Angileri machucado, não tinha o Rian como opção no banco de reservas também machucado. Não tinha alguns jogadores disponíveis para o Corinthians. O Corinthians perde até o Gustavo Henrique no meio da partida por uma possível lesão. A gente não sabe qual vai ser o desenrolar, se vai ser algo grave, se não vai ser algo grave. Mas enfim, apesar de todos os problemas, que, claro, vai ser mais difícil. A gente tem essa noção que sem o Hugo vai ser mais difícil nos jogos. Sem o Garro, a armação do time vai ficar muito prejudicada. Sem o Angileri, o nível cai para a entrada de Bidu ou Hugo. A gente sabe disso. Mas o que mais me incomodou no jogo de hoje foi a postura que o time do Corinthians teve em campo. Beleza, foi campeão quinta-feira, ainda está em ressaca de título. Não é o momento de a gente sair caçando pele em ovo e falar que é o fim do mundo, porque não é. O Corinthians acabou de ser campeão, a gente está em êxtase ainda do título. Mas, cara, a temporada também, ela não termina em março, ela não termina em abril, ela termina em dezembro. E o Corinthians, mesmo sendo campeão, tem que ter a noção que tem que jogar bola, pô. Tem que jogar bola até o final do ano. Tem um monte de competição aí. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Que se o Corinthians não é favorito, não tem obrigação de ganhar nada, não tem. Mas o Corinthians tem a obrigação de pelo menos competir. Tem elenco para pelo menos competir em 2025 no resto dos campeonatos. E hoje o Corinthians teve uma postura completamente apática, foram pouquíssimos os jogadores que correram dentro de campo. Dá para destacar o Ranieri, que se matou de verdade, apesar de ter errado em alguns momentos, fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e correu o jogo inteiro, deu bica nos caras, deu carrinho, deu porrada. O Carrilho, que cai de rendimento no segundo tempo, mas que faz um ótimo primeiro tempo e é um jogador que tenta, que corre. Até o Félix, mano, que depois eu revendo o lance, eu entendi que de fato ele falhou no segundo gol. Mas foi um jogador que minimamente tentou brigar. Do resto, o que o Memphis fez hoje, cara? O que o Yuri conseguiu fazer hoje? Até o Martinez, que é um leão, que eu gosto pra cacete do Martinez. Porra, todo corintiano se identificou com ele. Mas hoje também, morto dentro de campo. Gustavo Henrique, morto dentro de campo. Matheus Bidu, morto dentro de campo. O Corinthians hoje não teve postura de um time que precisava ganhar o jogo para começar bem a Sul-Americana. Porque se você perde o primeiro jogo, já começa a complicar. A gente perdeu o primeiro jogo em casa, rapaziada. Perdeu o primeiro jogo em casa. Agora vai disputar com a América de Cali lá na Colômbia, que é um caldeirão lá, o estádio dos caras. Aí vai ter 2 em casa, beleza. Mas lembrando, o primeiro da Sul-Americana passa direto para as oitavas. O segundo tem uma pré-oitavas e o terceiro, acabou competição internacional nesse ano, amigão. Já era. Então, assim, eu entendo toda a ressaca do título. A gente ainda tá feliz pra caralho por ter ganhado o Palmeiras. A gente sempre vai falar disso.
mas o ano ele não termina aqui, o ano continua. E hoje o Corinthians deu uma amostra do que a gente já estava vendo antes, que é um elenco que em determinados jogos entra com espírito absurdo, entra focado, concentrado, consegue fazer uma grande partida, mas parece que não vira essa chavinha de continuar tendo esse desempenho. Parece que essa chavinha cai e o Corinthians volta a ter uma postura apática em jogos importantes. Foi assim na Libertadores e foi assim hoje na Sul-Americana contra o Huracan. Então é complicado isso, complicado. Teve muitos jogadores hoje muito abaixo da parte física, da parte mental e também da parte técnica. Muitos jogadores apresentando um futebol que a gente não estava acostumado a ver desses caras antes. Não é o fim do mundo, rapaziada. São 6 jogos de Sul-Americana, a gente acabou de ser campeão, novamente reiterando isso. Mas o fato é que hoje foi um jogo que decepcionou e muito a fiel torcida. Eu acho que a questão principal, pelo menos a impressão que o time passou, é que realmente era jogo de ressaca. De novo, né? A gente contra o Bahia, a gente passou um pano aqui, a gente falou claro. que, empate fora de casa não é um resultado ruim, a gente entendeu que o time poderia ter jogado melhor, porque não jogou bem, teve o segundo tempo inteiro, um jogador a mais, poderia ter feito mais, mas era time reserva, jogo depois de título, a gente não cobrou aqui. É uma situação, entendendo também que na quinta-feira os caras deram um título que não vinha há 6 anos e no domingo tinha um jogo já meio difícil na casa do Bahia. Agora, hoje, eu não sei qual que era a desculpa, além de realmente os caras não estarem focados, os caras não terem treinado como deveriam, não terem se preparado e encarado esse jogo com a seriedade que deveria ter sido tratado. A impressão do primeiro tempo realmente foi que o Corinthians deveria virar o jogo a hora que queria. Depois do empate, deu para sentir sim um pouco de displicência por parte do Corinthians. E durante o segundo tempo inteiro, principalmente por parte do Memphis, deu para sentir também uma certa displicência nesse sentido. Não é mais hora de ter clima de ressaca. A gente entendeu contra o Bahia e hoje, mesmo se ganhasse sem jogar bem, a gente entenderia também. Se tivesse buscado o empate, a gente até poderia eventualmente vir aqui com outra postura, outro discurso. Só que o Corinthians nem sequer mereceu o empate. Se era para um time hoje sair vencedor, era para ser o Huracan. Se fosse para ter um resultado vitória, empate ou derrota, o Corinthians mereceu ter perdido. Porque não jogou absolutamente nada e o time dos caras engoliu o nosso. Eles estavam muito mais perto do terceiro gol do que a gente do segundo. Apesar de que o Corinthians teve a bola, chegou perto da área, era chuveirinho pra cá, chuveirinho pra lá, chance de gol. Qual que foi a chance de gol mais clara que o Corinthians teve além do gol? No segundo tempo, pelo menos. No primeiro tempo, o Yuri teve 2 oportunidades que ele desperdiçou. No segundo tempo, a chance mais clara foi um chute de trás no meio-campo do Memphis, pô. Isso é absurdo. Pensar que em 45 minutos, dentro da sua casa, com a sua torcida a seu favor, depois de um título, com um elenco muito bom que o Corinthians tem, a gente não conseguiu criar uma oportunidade de gol, tirando a do Memphis. O resto foi o chuveirinho pra dentro da área do Giovani, foi o Coronado que, quando entra, ele tenta ali uma ultrapassagem, foi o Yuri brigando por uma bola ou outra e um cruzamento que ele tentou achar pro Giovani. Mas o Corinthians foi muito pobre no jogo de hoje. E isso jogando, de novo, dentro de casa contra um time que não é nada demais. O Huracan tem um bom time sim, não é pra subestimar os caras, não é pra tratar como se não fosse porra nenhuma, mas é um time inferior ao do Corinthians. Alguém tem Muito dúvida inferior, disso? muito inferior. Deu pra ver também ao longo do jogo que os caras têm muito erro técnico, o nível técnico é abaixo. Só que o Corinthians hoje perdeu pra si mesmo. O primeiro gol, o Bidu não tá em absolutamente ninguém e nem ameaça subir pra cabecear. Ele fica parado e deixa o cara subir nas costas dele. O Yuri tá longe também pra chegar perto. O cara simplesmente não tá sendo marcado por ninguém. Revejam o lance de novo. O cara tá sozinho e tem pelo menos um raio de 1,5 m em volta dele que não tem ninguém, fazendo uma pressão. O segundo gol, o Gustavo Henrique devolve no pé do cara. Concordo que o Félix também erra. Que a bola para ali na linha lateral, ele não consegue tirar, tira torto, mas o Gustavo Henrique dá no peito do cara dentro da área. O Corinthians perdeu por 2 falhas individuais com um time muito limitado e não conseguiu fazer o mínimo para tentar buscar o resultado. E assim, quando que era um cenário que você perde para um time muito qualificado, você perde num jogo, num roteiro que você pensa, pô, o Corinthians até que teve um bom desempenho, mas não teve o que fazer. Foi completamente dominado por um time que realmente botou a bola debaixo do braço e falou, o jogo é meu e acabou. E teve jogos assim. Por exemplo, o Flamengo ano passado na semifinal da Copa do Brasil, que a gente pontou muitas críticas ao Ramon, que teve sim as suas críticas, entrou com o Charles, um time completamente sem meio de campo naquele jogo. O Corinthians não conseguiu ser efetivo com um homem a mais, mas a estratégia do Felipe Luiz naquele jogo foi de fechar o time, ele coloca o Fabrício Bruno no jogo e anula qualquer chance do Corinthians de atacar. E aí a gente também tinha que dar mérito naquele momento para o sistema impecável defensivo do Flamengo.
Hoje, o Corinthians enfrentou um time que tem a sua organização, mas que nem você falou, não é nada demais. Não é um bicho-papão. Se você for pegar os dois times na máxima concentração, na máxima entrega, os dois times nos seus melhores dias, é uma vitória tranquilíssima para o Corinthians. O Corinthians tem muito mais camisa, muito mais tradição, é muito maior e tem muito mais elenco do que o Huracan. Vamos combinar, muito mais elenco. Pra destacar, o reserva dos caras é o Cantígio. Pois é, Pra que aqui entenderem no o nível do Corinthians elenco dos caras, pô. não tinha como ser útil. O centroavante reserva dos caras é o Ábila, que sei lá com quantos anos de idade, completamente fora de forma, enfim, um jogador que nem tem mais condição de ser jogador profissional. O Léo Gil, que não conseguiu jogar aqui no Brasil, pô. Não É jogou o no titular Vasco. dos caras. E aí você pega, por exemplo, os lances dos gols que você trouxe. Se é esse jogo, por exemplo, na final contra o Palmeiras, na semifinal contra o Santos, o Gustavo Henrique daria aquele mole? O Félix Torres daria aquele mole, apesar do que ele fez na quinta-feira? O Bidu não subiria daquele jeito? Subiria, cara. Então esse é o ponto que eu acho que a gente tem que chegar. Por que que esse time do Corinthians, em determinados jogos, tem uma concentração, um nível mental absurdo, altíssimo, uma entrega gigantesca dentro de campo, os caras se matam, e em outros jogos parece que ninguém tá nem aí. Parece que todo mundo é displicente, que ninguém consegue ter uma jogada calculada. Porra, ninguém aqui é ingênuo bastante de virar e falar que o lance do Gustavo Henrique foi um azar. Não, porra, ele tava desconcentrado, mano. Não viu, o cara cabeceou pro meio da área. E o detalhe, ele achou pro meio da área, mano. Ele achou que o cara ia acompanhar ele, só que o cara parou muito antes na jogada. O Gustavo tava sozinho. Ele achou que ele ia tirar pra frente, não ia ter ninguém, e que o cara teria acompanhado ele pra tentar pegar a bola. Mas ele parou muito antes, ele cabeceou no peito do cara. O do Félix, por exemplo, que ele acha que a bola vai sair e a bola não sai. Isso é ruindade? Alguém acha que isso é ruindade? Não é ruindade. Isso é displicência total. É irresponsabilidade. Se é num jogo gigante, um jogo grande, ele daria um bicão pra frente, como ele fez em outros momentos. Mas hoje não. Hoje ele cometeu aquilo. Então, assim, esses pontos, ele me pegam muito dessa questão de concentração do time do Corinthians. E aí é outro tema que a gente tem que falar também, não só da postura dos jogadores, como da postura do treinador corintiano, Ramon Dias, que hoje foi muito mal. Muito mal. De novo, todos os méritos pela conquista do Campeonato Paulista. Sei que tô sendo repetitivo, mas para não parecer que a gente tá sendo corneta chato aqui, porque o cara deu um título pra gente que não vinha há 6 anos, e ele tem muito mérito nisso. Mas assim, o jogo de hoje, todas as decisões do Ramon Dias são extremamente equivocadas. Ele começa com uma estratégia de, sem o Rodrigo Garro, você tem o Coronado no banco, você tem o Bidon, ele abre mão desses dois e começa com o Romero, que é uma estratégia que, na minha opinião, eu não vou criticar, eu acho até válida, porque deu certo em alguns momentos. O Corinthians jogou assim, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, no primeiro jogo, contra o Palmeiras. Jogou assim também contra o Mirassol nas quartas de final do Paulista. Teve jogos que o Corinthians jogou com o Romero, sendo esse cara junto com o Memphis para vir por meio e ajudar na armação, e deu certo. Até porque o Romero é um cara decisivo, que sabe fazer gol, que aparece bem dentro da área, então é uma estratégia válida. Mas depois, a partir do momento que você vê que no primeiro tempo não deu certo, que a criação do time não existe, que é nula, que o meio campo tem um buraco imenso, você tem que corrigir isso. E como que o Ramon vai tentar corrigir? Vai tentar colocar um atacante, que é o Giovani, que jogou uma vez no ano e foi relacionado para um jogo no ano, e que, vamos combinar, não é nem um pouco mil maravilhas, nem um pouco. A gente até chegou a comentar alguns momentos que a gente achava o Giovani útil, mas ele não passa disso. Ele não passa um jogador útil. Hoje eu nem sei se é isso mais, para mim já seria um jogador até dispensável do elenco do Corinthians. Ele tenta com o Giovani e ele tenta com o Thales Magno. Ou seja, ele coloca um jogador que jogou uma vez no ano e coloca um ponta. Ele abre completamente o time do Corinthians, tira mais um jogador do meio campo, que era o José Martínez naquele momento, e o Corinthians ele já não tinha meio campo no primeiro tempo. Ele fica sem meio campo ainda mais no segundo tempo. Você não tem armação. Quando que você vai tentar corrigir um problema no seu time, você tem que colocar um jogador que vai corrigir isso. E não você simplesmente, já que tá ruim, vamos piorar e vamos botar tudo atacante pra frente. Isso não funciona. E a gente viu que o Ramon sempre tem dessas. Ele errou assim contra o Flamengo, ele errou assim contra o Racing no ano passado, e hoje, novamente, ele abdica de ter um meia na equipe titular, nem que seja no segundo tempo. O Coronado, ele não me agrada muito, ele é um jogador que deve bastante, eu sei disso, mas a partir do momento que você só tem ele com essa característica no elenco disponível, você precisa colocar ele, cara. É o que estava faltando no jogo, e ele não colocou. Ele foi colocar o Coronado aos 35 do segundo tempo. Ele foi colocar o Bidon, que poderia ter um pouco mais de criação, aos 20 e pouco do segundo tempo.
E ele lança um Giovani sem sentido, que aliás fez uma péssima partida. Ele lança o Tales, que ali o Tales jogar até faria sentido. Naquele momento ele entrar não. Tanto que o Tales entra na partida e é um dos piores em campo, é uma tiriça absurda. Então a gente tem que falar do Ramon também, que mexeu muito mal, que já escalou de uma maneira equivocada até em alguns pontos, mas que até dá para aceitar. E as mexidas dele durante o jogo são totalmente determinantes para o Corinthians sequer buscar o resultado e conseguir fazer um segundo tempo muito pior do que o primeiro, que já foi muito ruim. O Corinthians, eu acho que um pouco, quando você começou a tua fala, você trouxe também um ponto que foi importante, que é a questão da entrega. Porque se a gente falou aqui, por exemplo, o Martínez, que você falou que você não viu ele participando, ele correndo tanto como a gente esperava, são poucos jogadores que a gente viu. O Memphis hoje parecia um pouco tiriça, o Romero até nem acho que foi tiriça no caso, mas faltou muito dele no jogo, faltou o Memphis tratar com mais seriedade, o Bidu muito mal no jogo também, na minha opinião, o Gustavo Henrique e Félix Torres também tiveram seus erros. Cara, realmente acho que quem dá pra destacar é o Raniel e o Carrilho. O Yuri até tentou um pouco, mas também muito mal no jogo, errou tudo que tentou, tudo. Então, em questão de entrega, faltou hoje pro Corinthians também. Eu acho que a única coisa de positivo, entre aspas, que pode tirar dessa situação é que, se tem uma coisa que o Corinthians do Ramon Dias, pelo menos até o momento, demonstrou pra gente, é que golpes duros serviram como lição para alguma coisa. As eliminações do ano passado, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além do empate contra o Internacional, no último lance 2-2 dentro de casa, foram jogos que mostraram coisas que o Ramon estava fazendo de errado e que serviram para corrigir rota no meio do caminho e levaram o Corinthians até conquistar 9 vitórias consecutivas. O desastre na Libertadores esse ano serviu como uma lição pro Ramon ajeitar esse time, o time descer da porra do salto alto, prestar atenção, colocar a cabeça no lugar e vencer o Campeonato Paulista merecidamente. Agora a gente toma também um golpe duro, perdeu dentro de casa depois de 9 meses pro Huracan, perdendo para si mesmo com uma postura patética, com futebol patético, com escolhas patéticas do seu treinador e que pelo menos podem servir para alguma coisa, podem servir para perceber algumas coisas. Como esse ponto que você falou. Primeiro tempo pra gente, do estádio pelo menos, estava muito claro que o meio-campo do Corinthians não existia. Tanto que a gente comentou ao longo do primeiro tempo. O Carrilho estava destruindo, o Ranieri estava muito bem, o Martínez estava sumido e o ataque inteiro do Corinthians não conseguia participar do jogo. O Yuri Alberto não conseguia participar do jogo. Ele teve 2 chances de finalizar, mas fora isso o Yuri praticamente não tocou na bola. Eu lembro de um lance que ele toca na bola perto da entrada da área do Corinthians, que ele tenta segurar uma bola ali e acaba errando o passe depois. Ele dá as saídas de bola do Corinthians, 2 ou 3, e ele finaliza 2 vezes. Fora isso, no campo de ataque, o Yuri não rela na bola. O Romero com muita dificuldade também de saber o que fazer com ela. Ele levava pro fundo e se embananava com a bola, não cruzava no tempo certo. Segurava demais a bola em alguns momentos e não conseguiu fazer nenhuma jogada de perigo. O Memphis saía da área e só dava passe curto, não conseguia nenhuma chance clara, próxima da área de finalizar. Então faltava um cara para fazer essa ligação. Você poderia muito bem, na volta do intervalo, se você quisesse fazer uma mudança, tira o Martínez, coloca o Coronado. Ou o Bidon, que seja, que pelo menos tem uma característica um pouco mais de passe, de pifar os jogadores, de deixar eles um pouco mais na cara do gol, de acionar esses caras. Mas não, ele destrói o meio campo trazendo o Memphis para jogar atrás, que não jogou nada, foi pior no segundo tempo que no primeiro. Porque ele não é esse cara, a gente precisa parar de pensar, parar de achar que o Memphis consegue fazer essa função de 10. Tem jogos onde ele consegue trazer essa bola pelo meio e achar bons passes, mas jogar como 10 o tempo todo, de costas para a zaga, pegar essa bola, segurar e tentar achar um passe, ele não vai fazer isso. Nenhum jogo ele conseguiu fazer. O Memphis é muito bom em achar esses passes nas assistências dele perto da área. Ele pegar essa bola longe ou tentar fazer saída de jogo perto do meio campo, como ele fez praticamente o segundo tempo inteiro, não vai dar certo. E tá aí mais um erro do Ramon. Não perceber o erro enorme que tinha naquele meio campo do Corinthians, ele vai destruindo ao longo do jogo, tacando mais atacante, tacando mais jogador ofensivo e sem municiar esse meio. O time melhora demais quando entra o Bidon e melhora mais ainda quando entra o Coronado. O Ramon Dias ele vai ter que começar a quebrar um pouco a cabeça dele agora, porque o Corinthians ele tem um time titular e a gente falou isso aqui, não estamos pagando de emocionado, a gente falou isso aqui quando o Corinthians foi campeão paulista. No pós-jogo depois do dia seguinte que a gente gravou, que o Corinthians bateu o Palmeiras e foi campeão, a gente falou exatamente esse ponto, que o Corinthians tem um time titular muito competitivo, um time titular com muita qualidade e que tem potencial sim para brigar por outras coisas esse ano. Conseguir fazer um bom campeonato brasileiro, tentar talvez beliscar alguma das copas, existe essa possibilidade, o Corinthians tem time para isso. Só que o Corinthians não tem elenco para bater de frente com outros times. Elenco, peças de reposição, o Corinthians não tem.
E isso ficou muito visível, tanto no jogo contra o Bahia, quanto no jogo contra o Huracan na partida de hoje. Que se o Corinthians não tem algumas determinadas peças, o nível de produção cai. Querendo ou não, o time do Corinthians ele tem muito mérito de ser campeão paulista. O time do Corinthians fez ótimos jogos esse ano, como fez jogos ruins também, mas teve muitas partidas nesse ano, na reta final do ano passado, nos 9 jogos, no mata-mata, que a gente simplesmente esquece alguns pontos negativos porque a gente se apegou em um goleiro fenomenal que a gente tem, que é o Hugo Souza. O Hugo, ele decidiu o jogo contra o Palmeiras, cara. Ele decidiu. A gente poderia estar falando de outra história se o Félix Torres tivesse saído como vilão, o Veiga faz o gol de pênalti e o Palmeiras ganha nos pênaltis. Seria outra história, mas a gente tem um goleiro fudido, que é o Hugo, e que pegou o pênalti. A gente não foi eliminado para o UCV, por exemplo, que tudo bem, o Hugo ele falha no gol dos caras, o segundo, mas ele faz pelo menos 2 defesas na partida espetaculares. E que se não é um goleiro do nível dele, como que é o Donelli, que é um goleiro bom, mas que não é um goleiro que vai fazer milagre, o Corinthians poderia ter sido eliminado ali e ter tido um vexame ainda maior. Teve muitos momentos na temporada, muitos momentos desde que ele chegou no Corinthians, que o Hugo salvou. Agora você não vai ter o Hugo por um mês. Ou seja, não dá para você ter tanta liberdade assim para os caras chegarem na área, para os caras finalizarem, porque nem sempre você vai ter um goleiro ali que vai ser um cara totalmente milagroso que vai salvar sua pele. E hoje a gente teve exemplo disso. Eles chegaram, e boa parte que eles chegaram, eles conseguiram concluir em gol. Não estou falando que foi culpa do Donelli, mas o Hugo a gente sabe que é um cara que faz mais do que era preciso. Hoje o Donelli não conseguiu evitar os 2 gols do cara e não conseguiu evitar também o 3º gol que acabou sendo anulado por impedimento. Aliás, um lance patético do zagueiro Gustavo Henrique que deixou o cara passar na frente para chegar cara a cara com o Donelli e finalizar. Então o Corinthians vai ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar em não ter um goleiro que vai resolver tua vida toda hora. Vai ter que se adaptar em não ter talvez o melhor meia do Brasil no último 1 ano, que é o Rodrigo Garro. Que mesmo não estando no seu auge físico esse ano, os jogos que ele jogou, de alguma forma ele conseguiu ajudar. De alguma forma ele conseguiu achar um gol, achar uma assistência, pifar os jogadores, sofrer uma falta no campo de ataque. O Corinthians não tem mais o Garro, por tempo indeterminado. Vai ter que botar o Coronado para jogar e botar na cabeça dele que ele tem que jogar bola ou adaptar esse esquema. O Corinthians agora está sem o Angileri, a gente não sabe por quanto tempo. Vai ter que fazer o Matheus Bidu jogar bola. Porque o Angileri chegou e deu conta do recado. O Bidu a gente sabe dos problemas de marcação que ele tem, então o Ramon tem que corrigir isso. O Corinthians não tem um elenco à altura do seu time titular. Isso cabe ao seu treinador tentar resolver. Se a gente não tem dinheiro para contratar, se a gente não tem dinheiro para buscar uma peça de reposição à altura do time titular, é missão do treinador não deixar esse nível cair tanto. E hoje contra o Huracan e no jogo contra o Bahia, a gente viu que o Ramon não foi capaz de fazer isso. Vai ter que se adaptar, vai ter que se reinventar, porque sinceramente vai ser complicado a gente ficar esse tempo sem esses pilares da equipe. Sem Hugo, sem Garro e talvez sem Angileri, talvez sem o Rian que vem entrando bem na equipe quando jogava no segundo tempo. Vai ser complicado e a gente tem que lidar com isso, senão o Corinthians vai simplesmente abdicar do primeiro semestre do ano para que nem no ano passado voltar a jogar bola no segundo. Vamos de notas então, aproveitando aí que você já falou do Donelli. Cara, eu acho que o segundo gol é inegável que não foi culpa dele. E o primeiro eu tenho uma certa dúvida. Olhando o ângulo de trás, eu fico em dúvida se é uma defesa que o Hugo faria, por exemplo. Mas eu acho muito mais falha do sistema defensivo do que propriamente dele. Mas de qualquer forma, hoje foi um jogo onde o Donelli não passou nenhuma segurança. Teve uma saída de gol lá que ele poderia ter saído para cortar o cruzamento. O Gustavo Henrique acabou sendo obrigado a chutar a bola para fora. E as defesas que ele fez foram defesas fáceis. Defesas que foram no meio do gol, na direção dele, ele só protegeu ela. Cara, vou deixar o Donelli nota 4,5. Não é do mesmo nível do Hugo, claramente. Ninguém não é acho também que, no Brasil. Não acho que teve... mas acho que eu sei que ninguém é no Brasil, mas acho que existe uma discrepância até que considerável. O Hugo é um goleiro para resolver jogo. É o cara que decide. O Donelli é aquele goleiro que, assim, ele não vai também te comprometer com uma falha grotesca, mas ele também não vai fazer um puta milagre e salvar a tua vida. Não acho que falando nos gols, além dessa saída de bola insegura, eu achei que demorou muito na reposição de bola também no segundo tempo. Cara, mas é um dos menos culpados, né? Eu vou seguir com você, eu vou de 4,5 pro Donelli. Mateuzinho, de certa forma, do sistema defensivo, foi um dos que menos comprometeu. Eu acho que fez um bom primeiro tempo, de chegada na linha de fundo, de tentar construir jogadas. De novo, esse lado direito do Corinthians, com Mateuzinho e Carrilho, dá certo em questões ofensivas, deu frutos pro Corinthians. Ele até tem boas coberturas no primeiro tempo também, mas o segundo tempo dele é abaixo, o segundo tempo dele é ruim.
Cara, de certa forma, eu não consigo crucificar tanto a partida do Mateuzinho. Eu vou com uma nota 5,5. Eu achei que defensivamente ele não foi mal, mas ofensivamente no primeiro tempo fez muita falta, praticamente não chegou no fundo. No segundo tempo eu lembro dele chegar no fundo uma vez, no cruzamento que ele dá para o Roberto, que ele chega um pouco atrasado. Eu vou de nota 5,5 também. O Félix Torres. Não acho que foi uma partida desastrosa, apesar de que teve muito erro técnico no primeiro tempo. O Félix errou muitos passes no primeiro tempo, passe besta tocando para lateral com Carrilho e Mateuzinho, ele consegue botar a bola no meio dos dois, a bola sair. E ele erra no lance do gol. Eu acho que ele não é o maior culpado, eu acho que não dá para crucificar ele por esse lance, mas ele falha, de novo. Nota 4 pro Félix. A partida do Félix é muito boa. Eu achei muito boa. Muitos acertos, bem nos botes, ligados, mas ele cometeu um erro crucial, né, pro resultado, que foi esse erro dele não dar o bicão para frente e ceder a bola pro Huracan. Do resto, eu gostei muito da partida do Félix. Eu acho que hoje foi do sistema defensivo melhor do Corinthians disparado. Mas esse lance ele é muito capital, né? Mesmo assim, eu vou deixar o Félix com uma nota 4,5 pela falha, porque se não fosse a falha, ele certamente seria um dos melhores em campo. Gustavo Henrique, muito mal, muito mal. Entregou a bola no peito dos caras no gol. Se o cara não tivesse impedido no terceiro gol dele, seria completamente falha dele. Ainda saiu machucado, um jogo inseguríssimo do Gustavo Henrique. Um dos piores em campo, na minha opinião. Vou com uma nota 2. Partida muito ruim, nota 2,5. Bidu, achei também defensivamente muito inseguro, sofreu demais, falhou no gol, chegou no fundo umas 200 vezes e ou não cruzou, ou quando cruzou, cruzou errado. Cara, partida muito abaixo do Bidu. O único mérito pra mim que ele teve é que realmente ele correu bastante. No segundo tempo dava pra ver que ele tentava, ele lutava pra tentar chegar no fundo, pra fazer ultrapassagem, pra participar da jogada de ataque do Corinthians, mas ele tava com muita dificuldade. E errou bastante no jogo de hoje, nota 3,5. Era para ser menor, mas pela entrega, 3,5. Eu vou de 2,5 pro Bidu. Achei um jogo horrível. Errou tudo que tentou ofensivamente, tudo que tentou. Muitos passes precipitados, nenhum cruzamento certo. Não conseguiu chegar bem ali de fundo. E defensivamente ele tomou um baile pro camisa 10 dos caras, que eu nem sei o nome. Eu fui ver depois, é um cara totalmente desconhecido. E o Bidu tomou um baile para ele, o jogo inteiro. Nota 2,5. O nível realmente, infelizmente, do Bidu pro Angelelli cai muito. Passando pro meio campo, o Ranieri, primeiro volante do Corinthians hoje, que fez o gol, o primeiro dele com a camisa do Corinthians. Um primeiro tempo sensacional do Ranieri. Sensacional talvez seja forte, mas muito bom. Jogou muita bola, o primeiro tempo dele foi muito bom. Fez o gol, teve uma boa finalização de fora da área e correu sozinho no meio de campo. Desarmou, deu carrinho, roubou bola. Era um jogador, parecia um dos únicos do Corinthians hoje que estava realmente ligado, estava realmente querendo jogar a bola no jogo de hoje. Estava realmente tratando com a importância que se tem uma fase de grupos de Sul-Americana que, de novo, não é fácil. O segundo tempo do Ranieri cai um pouco, mas sem sombra de dúvidas para mim ele vai ficar como o melhor da partida. Vou dar uma nota 8 pro Ranieri. Nota 7,5 pro Ranieri. Para mim, falo mesmo, fez um primeiro tempo espetacular, de muita briga, de muita raça, de muita correria, dando bote, fez uma falta ou outra também quando precisava para matar o contra-ataque, fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, merecido, o Ranieri há muito tempo merecia esse gol. Segundo tempo ele cai um pouco, mas ele termina o jogo, joga os 90 minutos, faz função do zagueiro ainda. Gostei da partida do Ranieri, eu acho que para mim talvez vai sair como melhor em campo. José Martínez, muito mal, errando muito passe, talvez seja o jogador que mais errou passe hoje no time do Corinthians e com muita dificuldade para aparecer no jogo. Ele dá um ótimo passe para o Yuri Alberto, que ele acaba desperdiçando, chutando para fora, mas fora isso eu acho difícil destacar alguma coisa a partir do Martínez. Deixar com nota 3,5, mesma nota que eu dei pro Bidu. Acho que ele jogou um pouco mais que o Bidu, mas correu um pouco menos. Nota 3,5 pro Martínez também. Você foi de 3,5, né? Mal. A gente sempre vê o Martínez muito ligado, muita entrega. Ele bem esse ano também com a bola no pé, mas é principalmente entrega, o desarme, a marcação-pressão, roubar a bola, tabelar. E hoje o Martínez não fez nada disso, cara. Ele não correu, ele não marcou, ele cedeu contra-ataque, ele fez falta besta e ofensivamente também foi completamente nulo na partida. É difícil falar isso, mas talvez o primeiro jogo definitivamente ruim do José Martínez em 2025 foi hoje. Passando para o trio de ataque do Corinthians hoje... Carrilho. É verdade, tem o Carrilho ainda. Pensei que já tinha falado. André Carrilho,
Vamos lá. Um primeiro tempo muito bom também, assim como o Ranieri, o melhor em campo no primeiro tempo, conduzindo, armando o time do Corinthians. A gente comentou durante o jogo que parecia que o Carrilho realmente era o dono da equipe do Corinthians. Jogou muita bola no primeiro tempo, distribuiu, ele que dá assistência pro gol do Ranieri num baita cruzamento. Ele consegue várias jogadas, muita entrega, muita correria, uma qualidade enorme com a bola no pé. Mas no segundo tempo ele foi outro que deixou levar pela displicência. Em muitos momentos perdeu a bola, em muitos momentos segurou demais essa bola e deu contra-ataque para os caras. Ele estava também fisicamente já muito abaixo, já muito cansado, acabou sendo substituído depois. Eu acho que o Carrilho, junto com o Ranieri, são alguns dos que se salvam na partida de hoje. Mas ele tem essas ressalvas no segundo tempo que acabou prejudicando o futebol dele. De certa forma, pelo primeiro tempo que ele fez, que foi muito bom, eu vou deixar o Carrilho com uma nota 7,5. Eu gostei da partida do Carrilho, apesar de entender também que ele caiu no segundo tempo. Tem 2 lances que ele tenta segurar a bola no meio campo e perde. Também acho que foi talvez por displicência ou, enfim, excesso de confiança. Ele morre no segundo tempo, ele não aguenta mais correr, até por isso ele é substituído. Mas ele ainda assim conseguiu dar um pouco de dinâmica, conseguiu bons passos no segundo tempo, alguns lançamentos também. E ele que dá assistência para o gol do Ranieri, vou deixar com a mesma nota, 7,5. Agora sim, partindo para o ataque. Começar pelo Romero, que fez uma partida ruim, discreta. Quando pegou a bola não conseguiu ser incisivo. Teve várias jogadas que ele pegou a bola ali pela ponta esquerda e ele ciscou para um lado, ciscou para o outro, ciscou de volta. Teve dificuldade para achar espaço para jogar e foi muito bem marcado no jogo de hoje. 3 para o Romero. Eu vou com a mesma nota que eu dei para o José Martínez, nota 3,5. Nulo, muito lento nas tomadas de decisão, enrolou demais para resolver jogadas, ou finalizar, ou tentar um passe. Essa estratégia com o Romero hoje não deu certo. E é o que a gente falou antes, tem que corrigir, porque teve jogo que com o Romero assim deu certo? Teve jogo, mas também teve muito jogo com o Romero assim que não deu certo. Então, talvez não seja a melhor solução você sempre começar com o Romero. Eu vejo que jogos mais fora de casa, que o Corinthians vai ficar um pouco mais retraído, contra o adversário mais forte, se ter o Romero para ajudar na marcação e para auxiliar nesse cenário de ataque, eu acho válido, que nem foi com o Palmeiras no primeiro jogo da final. Mas jogos que você precisa propor o jogo, que o adversário está lá atrás, você precisa de um cara para armar, um cara para achar um último passo, para quebrar a linha, esse jogador não é o Romero, não é o Memphis. Precisa de um meio armador, nem que ele seja o contestado, o coronado, mas pelo menos é um cara da função. Hoje o Romero foi muito mal, vou fechar com uma nota 3,5. Memphis Depay, eu vi gente comentando que foi o pior jogo do Memphis com a camisa do Corinthians. Não sei se foi o pior, mas está na lista dos piores, porque os jogos ruins dele com a camisa do Corinthians são sempre jogos displicentes, sempre jogos sem vontade, jogos que ele está desligado. E hoje ele foi isso, um primeiro tempo nulo, que ele não apareceu, que ele não brigou, e um segundo tempo horroroso na função de 10, que ele errou absolutamente tudo que tentou, a não ser aquela finalização do meio campo, que da onde que a gente estava, pelo menos a bola não ia entrar, mas o goleiro ainda assim foi na bola, e que pelo menos gerou um escanteio para o Corinthians, gerou uma situação um pouco mais de perigo. Mas de certa forma, até pela expectativa que tem em cima do Memphis, foi muito mal, muito mal. A minha pior nota até agora foi para o Gustavo Henrique, que foi nota 2, e eu vou... Cara, deixar o Memphis com 2,5, um pouquinho acima aí. O Memphis, eu acho que talvez ele tenha tido até o momento dificuldade de entender que esses jogos, ele vai ser muito marcado. Principalmente contra esses times argentinos, times venezuelanos, times de Sul-Americana e Libertadores. Ele vai ser muito marcado. No futebol brasileiro, os outros times entendem que tem que dividir marcação, tem que prestar muita atenção com o Yuri, com o Memphis, com o Garro, com o Coronado quando ele entra. Esses outros times, eles não têm tanta noção assim que tem que marcar o Yuri muito. E fecha 3, 4 no Memphis. E aí ele fica com muita dificuldade de jogar. Tanto que ele tenta sair o tempo todo da área e ele tá sempre muito marcado. Ele tenta sair da área, ele tenta vir buscar essa bola no meio campo, coisa que ele fez contra o Palmeiras nos 2 jogos ele conseguia fazer. Porque sempre tinha um cara nele. Nesse jogo sempre tem alguém nele e alguém na sobra. E às vezes chega mais um também para fazer o desarme. Então ele teve muita dificuldade de jogar, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, quando o Corinthians tinha um pouco mais de meio campo, o Memphis pegava a bola um pouco mais próximo do gol. E aí ele conseguiria uma tabela, um passe mais curto, uma virada. Mas no segundo tempo, quando ele tinha que amar, ele tinha que pegar essa bola de costas, virar pra frente e ver o que ele tinha que fazer,
aí já era. E ele não tinha essa qualidade de pensamento rápido, não tinha meio campo para se aproximar dele. O Thalys estava isolado numa ponta, o Giovani na outra, o Yuri próximo ali da linha de zaga para tentar fazer o facão como ele sempre faz. E o Memphis estava sozinho. E ele não conseguiu fazer absolutamente nada, porque todo lance, ou ele prendia demais a bola, ou ele tentava ganhar no corpo e perdia, ou ele tentava dar um drible e perdia. Foi muito mal no jogo de hoje. Eu acho que realmente o que tem de positivo para destacar, de fato, é esse chute no meio campo. Fora isso, a partida dele é muito abaixo, eu vou acompanhar com nota 2,5. Yuri Alberto, que nem eu já falei antes, não participou do jogo. E quando ele participou, ele errou. Perdeu 2 gols que não poderia ter perdido. No segundo tempo ele até tenta uma boa virada pro Giovani, mas ele não acerta também. Mais um lance que ele erra. A partida do Yuri foi muito ruim. Mas vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Bidu. É um cara que se entregou, por isso vou deixar com nota 3,5. Eu vou, cara, eu vou de 3,5 também. Ele perde 2 gols, mas assim, eu nem acho que foram chances extremamente claras. Foram chances boas. Que a segunda, principalmente com o passe do Carrilho, eu acho que era muito claro. Ele poderia ter até dominado e ele fura a bola. A bola longa também, ele tem todo o carrinho, não acho que é uma chance extremamente clara, mas era uma boa chance de gol e ele perdeu. E fora isso, também não teve nenhuma participação positiva. Eu vou deixar o Yuri com 3,5 aí também, seguindo a linha. Eu acho que todo mundo poderia ser mais baixo, mas ainda passando um pano, né? O Gustavo Henrique poderia ser 0, mas passando um pano vai ser 2 e é isso. Vamos pro segundo tempo, que vem as modificações. E quem entra primeiro no Corinthians, entrou o Thalys e o Giovani. Então, eu vou puxar primeiro pro Giovani, que não justificou nem um pouco a sua entrada em campo. De novo, jogou uma vez só no ano, tinha jogado uma vez só no ano, contra o Novo Horizontino, tinha sido relacionado só uma vez no ano também, contra o próprio Novo Horizontino, e ele ganha uma chance num jogo importante sem motivo nenhum e sem estratégia tática nenhuma. Porque se o Ramon enxerga que faltou alguém ali do lado direito no primeiro tempo, que faltava mais um cara de área junto com o Yuri Alberto, você às vezes até tenta entender o raciocínio e ver que é a peça que ele tem à disposição. Mas não fez sentido a entrada dele. Não precisava de um cara aberto ali, não precisava de um jogador com as características do Giovani, não precisava do Giovani hoje. E o Ramon colocou. E claro que já que não precisava e ele colocou, e o Giovani é um cara que também nunca entregou nada pelo Corinthians, de novo mostrou que ele é um jogador comum. Errou tudo que tentou, tudo. Eu dou um pouquinho de mérito pro Giovani, porque ele conseguiu uma outra escapada, mas deu uns 2 cruzamentos horríveis, tentou cavar um pênalti, um lance que ele poderia tentar chegar na bola e que não foi absolutamente nada. Errou passe, errou domínio, errou fundamento, foi muito mal o Giovani hoje e foi pior ainda o Ramon Dias por ter escalado o Giovani no segundo tempo, o que não fez o menor sentido, assim como não fez contra o Flamengo ano passado na Copa do Brasil, que pelo menos o Giovani entrou um pouco melhor. Hoje foi muito mal, um dos piores em campo. Eu fico com dificuldade de dar uma nota baixa pro Gustavo Henrique pela falha grotesca no gol, mas aí o Giovani foi muito mal. Eu vou seguir com nota 2 aí, só para não dar nota pior que o Gustavo Henrique. Bom que você lembrou desse jogo do Flamengo, porque eu queria falar justamente sobre isso. Que o Giovani, desde o jogo contra o Flamengo, tem 3 jogos com a camisa do Corinthians. Nenhum como titular. Ele entra aí contra o Flamengo como ala direito, aí ele entra contra o Novo Horizontino, faz até que um bom jogo, dá assistência e tal, mas joga poucos minutos, joga um pouco menos do que o segundo tempo, ou só o segundo tempo, não me lembro agora. E ele entra hoje. Por que que o Giovani, que não foi relacionado em nenhum jogo do Corinthians esse ano, com exceção do Novo Horizontino, foi relacionado hoje e já foi a opção logo de cara? Qual que é o entendimento do Ramon sobre o Giovani? Porque é um cara que não vai renovar com o Corinthians aparentemente, que estava afastado até outro dia e vai nesse vai, não vai, volta, não volta, para ele, com relação a ele no elenco. Então é difícil entender qual que é o posicionamento da diretoria do Corinthians, do próprio Giovani, do Ramon Dias sobre esse jogador. Hoje, eu acho que ele entrou e pelo menos ele tentou. Ele conseguiu uma outra escapada, com o lateral marcando ele conseguiu passar, conseguiu chegar no fundo, conseguiu cortar para o meio, conseguiu jogar bolas para dentro da área, só que ele errou tudo que ele tentou. Ele tem o mérito de ter conseguido oportunidades, ter conseguido criar situações para o Corinthians, apesar dele ter errado em todas. Eu acho que ele tem mérito de criar essas oportunidades, mas ele tem muito demérito também da forma como ele errou. Porque um é um cruzamento de trivela ridículo que vai pela linha de fundo, o outro até acho que a intenção do cruzamento era boa, mas vai com muita força. Depois ele dá um bico pra fora, inacreditável, uma chance que era óbvio que ele não ia fazer o gol e jogou a bola lá no setor norte. Então, assim, eu acho que o Giovani tem mérito de ter tentado, mas tem muito mérito de ter errado demais também. Vou deixar ele com nota 3. Eu acho que a comparação que dá pra fazer com relação ao Giovani é justamente o Thalys. Que o Thalys não fez absolutamente nada. Não fez nada e não fez nada certo também. O Thalys hoje foi um a menos.
Foi a pior partida de um jogador do Corinthians que eu vi em 2025, foi do Thales Magno hoje. Não acertou nada, não acertou um drible, não levou uma bola pro fundo, não acertou uma chance perto da área, um cruzamento, uma finalização pro gol, um passe curto, um passe rápido. O Thales não acertou nada e eu não vi nele correndo. Eu não vi o Thales dando um pique pra linha de fundo, eu não vi o Thales pegando a bola, indo pra cima do marcador, uma pedalada, qualquer coisa. Qualquer coisa, não vi nada do Thales Magno. Uma caneta que seja, que ele postou aí na rede social depois que deu caneta no Canu contra o Bahia. Ele não fez nada no jogo de hoje e errou absolutamente tudo. Acabou de renovar o contrato dele até o mês de 2026, tinha que renovar mesmo. O Thales mostrou que é um jogador que pode ser útil, que é um jogador talentoso, que tem uma característica importante que a gente precisa ser esse cara de drible, esse cara um pouco mais agudo, um jogador mais vertical. Só que hoje não foi nada disso. Um jogador nulo que tocou todas as bolas para trás. E todas as vezes que ele teve a coragem de virar para frente, ele errou ou ele se cagou na frente da marcação. Que o marcador chegou para ele, ele virou para trás e tocou a bola para trás. Nota 0 pro Thales Magno, partida horrorosa. Cara, eu não sei se eu concordo com a sua avaliação dele ser o pior jogador. Pra mim foi o pior disparado. Porque assim, a partida contra o Barcelona, o 3-0, eu consigo numerar uns 2, 3 que me irritou mais do que o Thales Magno me irritou hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma atuação ridícula do Thales Magno. Ridícula. Entrou em campo, conseguiu ser pior que o Giovani, que já é horrível, horrendo da bola. O Thales conseguiu ser pior que ele hoje. E eu concordo com você, tocou todas para trás, perdeu 1 milhão de bolas, 1 milhão, não levou perigo, foi completamente medroso hoje contra os adversários. O Thales Magno, nesse ponto eu concordo com você, ele foi 1 a menos hoje dentro de campo. Ele prejudicou o time do Corinthians. O Thales Magno ter entrado acabou com o lado esquerdo do Corinthians. Eu queria falar outra palavra, mas ferrou o time do Corinthians. Porque ele jogou nada, ele foi muito mal, muito mal. Muito mal. Ele vai ficar com a pior nota pra mim hoje, sem dúvida nenhuma. O Gustavo Henrique errou, o Félix Sois errou, o Bidu foi feito de, enfim, vocês já sabem o que pelo camisa 10 dos caras, mas o Thales Magno hoje, ele conseguiu ter uma partida de 45 minutos sem nenhum lance positivo. Não teve um passe, uma jogada, uma finalização, não teve um lance positivo. Ele só teve lance horrível, só teve lance péssimo dentro de campo. Vou deixar o Thales com uma nota 1. Foi muito mal aí. Eu acho que o Gustavo Henrique merecia até uma nota mais baixa que eu dei pra ele, mas enfim, o Gustavo Henrique teve uma falha e teve outros lances que dá pra falar, ele fez ali a dele. O Thales Magno errou tudo. Nota 1. Quem entra mais nesse time do Corinthians? Eu acho que é o Bidon que entra depois. Então, tem o Bidon e depois entra o Coronado e entra o André Ramalho. Mas eu acho que o Bidon entra antes, não tenho certeza. Vamos falar do Bidon então, que não tem nem tanto o que falar. Ele entrou, até conseguiu um passe ou outro, deu um bom passe pro Giovani em profundidade, deu uma boa virada de jogo também, que parou no lado esquerdo. Mas vi pouco do Bidon, vi pouco. Eu acho que poderia ter começado ou como titular ou ter entrado no intervalo. Essa mudança de colocar Thales e Giovani e nesses dois não ter ou Bidon ou Coronado é inadmissível. Vou ficar com uma nota, sei lá, mano, uma nota 5 pro Bidon. O demérito do Ramon é justamente ter colocado o Giovani e o Thales Magno, que foram dois dos piores jogadores da partida. Foram dois caras que não conseguiram corresponder, imaginam o que o Ramon esperava deles, e não ter colocado justamente o Bidon, que eu acho que melhorou a equipe. Não fez nada demais, mas o Corinthians estava tão mal que não precisava fazer nada demais para melhorar. O Bidon entrou sendo um jogador lúcido, dando bons passes, dando um pouco mais de dinâmica e mostrando muita vontade. O Bidon, desde o primeiro momento que ele entrou em campo, ele mostrou que ele estava pilhado, que ele estava tentando, que ele entrou para ser diferente, para tentar levar essa bola até o campo de ataque, para aplicar correria, um pouco mais de dinâmica para esse meio campo, e ele conseguiu. Mas também não fez nada extravagante, por isso vou deixar o Bidon com nota 5,5. O André Ramalho entra muito bem no jogo. Entra muito bem no jogo. Participando para levar essa bola para o campo de ataque, dando alguns lançamentos. Na reta final ali do jogo, os últimos 5, 6, 7 minutos, ele participa bem, puxa o time inteiro para o campo de ataque e faz ótimos desarmes também no campo de defesa. Foi muito firme. Gostei muito da entrada do André Ramalho hoje. Se o Gustavo Henrique tivesse lesionado, como ele saiu machucado, o André Ramalho deixou uma amostra positiva, caso ele seja titular na próxima partida. Gostei muito da entrada dele, vou deixar com nota 7. Achei que entrou bem também, teve 2 botes importantes, puxou a equipe para um ataque em um cenário que o Corinthians estava inteiramente sem armação. Foi uma boa entrada do André Ramalho. É bom que o André Ramalho já veio de um jogo um pouco mais consistente contra o Bahia,
contra o Palmeiras ele entre e não prejudique, e hoje ele teve a sua melhor entrada aí nos últimos jogos com o Corinthians. Torço para se recupere, porque assim, de qualidade, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem, esse é o fato. Mas de momento ele estava muito mal. Agora deu uma crescida, a gente espera que ele continue crescendo para voltar à titularidade, porque ele de fato, em qualidade, é o melhor que a gente tem. Vou de 6,5 pro André Ramalho, realmente entrou bem na partida. E para finalizar, Igor Coronado, que a gente pediu muito antes, e não é nem pelo Coronado, não é nem pelo grande jogador, pelo que o time pelo precisava. astro Coronado, é porque o time precisava de um meia e só tinha ele de meia no elenco. O time precisava de um jogador com a característica dele, para jogar na faixa de campo dele. Ele entrou já para o final do jogo, já com o time dos caras muito encaixotado, não conseguiu fazer muita coisa. Teve um lance que ele sai enfileirando, ele poderia ter ou achado o Yuri Alberto na direita, ou ter finalizado antes, enrolou demais para chutar, teve um outro passe errado que ele tenta também, teve alguns cruzamentos para a área que ele tenta também sem muito sucesso. Enfim, não achei que foi uma entrada desastrosa, mas o Coronado, assim como a gente pede para ele entrar pela característica, quando que ele entra ele precisa dar conta do recado, e até agora o Coronado não passou perto de dar conta do recado. Mas, de certa forma, enfim, não acho que entrou tão mal assim, vou deixar com uma nota 4,5. A gente critica aqui muitas vezes o Coronado porque a gente entende que ele poderia entregar muito mais. Porque a gente sabe que ele tem futebol para isso, e ele mostrou pra gente várias vezes que tem futebol para jogar mais bola do que a gente viu até esse momento em 2025. Tanto que é o rei sul-americano, né? Também, que é o que todo mundo fala. Mas, apesar dele estar devendo, foi o que você falou, o campo estava mostrando que precisava do Coronado, e o Ramon Dias só foi perceber aos 35 do segundo tempo. Não faz o menor sentido. E se for esse o caso, é ridículo. Porque estava mostrando desde o primeiro tempo que estava precisando do cara. E aos 35 minutos você vai colocar para ele jogar 10 minutos? O Coronado jogou muito pouco tempo. No pouco tempo que ele jogou, ele não conseguiu ter tantas ações. Teve esse lance, teve um outro que ele levou para a linha de fundo, teve uma troca de passes no meio campo. Assim como o Bidon, não fez nada demais, mas o nada demais conseguiu melhorar demais o time. Se o Coronado tivesse, por exemplo, mais 10, 15 minutos para poder jogar, talvez ele poderia ter arrumado alguma jogada. Assim como esse primeiro lance dele, ele consegue criar alguma coisa, que a gente falou aqui, o Corinthians não criou nada no segundo tempo. Essa, além da chance do Memphis, é a mais clara, apesar da bola não ter ido no gol. Porque ele vai sozinho, desde lá de trás, tocando bola, ele chega no campo de ataque, dribla e chuta na marcação. Só que se ele tivesse mais oportunidade de fazer isso, ele poderia ter arranjado um empate hoje. Com 10 minutos é muito difícil. Vou deixar o Coronado com nota 5. Ramon e Emiliano, não consigo nem dizer que eles falharam na escalação, porque era a forma como o Corinthians vinha jogando. Mas eles erraram demais as substituições, principalmente com... A do Thales eu não vou nem falar que eles erraram, porque é normal. O Thales entra quase todos os jogos e a gente confia nele para jogar, pra jogar bem. Que não apresentou absolutamente nada. Exato. O Thales é praticamente o 12º jogador do Corinthians, mas ele entrou e entrou mal. O Giovani não fez sentido ele entrar e entrou mal. O Bidon e o Coronado deveriam ter entrado antes, entraram bem, só que ele colocou os dois, o Bidon já perto dos 25 minutos e o Coronado com 35. Então, cara, as decisões foram horríveis nesse sentido de não entender o que o time estava precisando nos momentos. E eles tiveram a primeira derrota do Corinthians em casa em 9 meses. E foi uma derrota que, de novo, como eu falei, o Corinthians perdeu para si mesmo. Pode colocar na conta dos jogadores, mas também o fato da postura ter sido tão apática assim, eu acho que fala muito sobre eles também, e das substituições, das alterações que eles tentaram fazer ao longo do jogo. Nota 3. Cara, eu vou com uma nota muito baixa. Eu vou de 1,5 para Ramon e Emiliano, porque o que eu consigo pontuar de positivo sobre eles hoje? Nada, mano. Nada. A escalação, beleza. Concordo com você. Era o que estava acontecendo antes. Apesar que, estudando um adversário que na teoria vinha para ficar um pouco mais fechado, que eles precisariam mais de criação, talvez seria interessante a mudança para colocar o Coronado ou o Bidon dentro de campo para você ter uma armação melhor de jogadas. Mas o Corinthians já vinha jogando assim, teve muitos desfalques de última hora, teve que se adaptar, só que eles erraram absolutamente tudo durante o jogo. Todas as mudanças deles foram totalmente erradas. Eles conseguiram tomar todas as piores decisões possíveis que um treinador poderia tomar dentro de campo. Eles mexeram na equipe completamente mal. O Corinthians foi piorando até acabar o jogo. Eles pioraram o time. Fora que esse elenco não jogou absolutamente nada no jogo de hoje. Não teve vontade, não teve o mínimo culhão de tentar buscar a vitória. Então, assim, esse 1,5 que eu dei, só não é nota 0, esse 1,5 só representa que não é só culpa deles.
Eles não têm culpa que o Gustavo Henrique entregou no peito do cara, que o Félix Torres não deu bicão pra lateral, que o Bidu não subiu pra marcar, que o Thales Magno entrou com uma tiriça em campo, que o Bidu foi aniquilado pelo lateral dos caras, até porque a outra opção era o Hugo, então assim, não dá nem pra questionar a escalação do Bidu. Esse 1,5 é só por conta que não foi só deles. Teve muita culpa dos jogadores também. Mas na parte que diz respeito aos treinadores, eles erraram tudo. Não tem um ponto positivo. Não teve uma jogada, uma substituição, algo que eles fizeram, alguma motivação no intervalo, algo que eles fizeram que melhorou essa equipe do Corinthians. Tudo que eles fizeram no jogo de hoje piorou o futebol do Corinthians apresentado contra o Huracan nessa quarta-feira. Então assim, esse 1,5 só fica para não jogar só na responsabilidade deles, porque também teve multa dos jogadores, mas eles erraram demais nessa partida aí que inaugurou a estreia da Sul-Americana. E antes da gente finalizar, eu só queria a gente tratar rapidinho de um ponto aqui, que é o quão ridícula é a punição que a Federação Paulista de Futebol aplicou à torcida do Corinthians, que começou a ser válida no jogo de hoje. Sinceramente, FPF, o Corinthians ficar um ano sem poder, todas as torcidas organizadas, que a gente sabe que não pode assim, os caras acabam, de certa forma, indo, né, mas não uniformizados, o uniforme em si não pode bandeirão, não pode instrumento, não pode nada. A gente viu o clima de hoje, tudo bem que a torcida do Corinthians no gogó tenta cantar, todo mundo vai, apoia, mas é uma diferença absurda do clima. E o Corinthians vai ficar o ano inteiro sem isso? Jogo importante no Brasileirão, clássico, mata-mata, vai ficar sem todos esses artifícios que fazem a torcida do Corinthians ser o que ela é. Vai ficar sem? É uma punição ridícula. A gente já viu em muitos casos, torcida do Santos que invade campo, torcida do Vasco que atira bomba em campo, muitas torcidas brigando, a torcida do Palmeiras que fez aquela cena lamentável com a torcida do Cruzeiro nas duas oportunidades, tanto a do Cruzeiro quanto a do Palmeiras. A gente viu inúmeros casos de coisas piores do que uma pirotecnia dentro de um estádio de futebol. Tudo bem? Não estou defendendo. Não era para ter tacado coisa dentro de campo, não era. Mas coisas muito piores. E esses times foram punidos com o quê? Era um jogo sem torcida visitante. O Santos, por exemplo, foi punido com 10 jogos sem torcida. O Vasco foi punido com alguns jogos sem torcida. O Corinthians vai ficar um ano sem ter realmente os instrumentos de verdade, sem poder ter suas torcidas no estádio. Um ano. Tá de sacanagem, que bom que a Gaviões emitiu uma nota, porque tem que revogar isso, tem que ser uma punição justa, tem que ser algo correto, coeso, porque senão isso pode prejudicar a temporada inteira do Corinthians. Porque a gente viu que hoje o clima já foi pior, porque claramente não tinha aquela mística que todo o ambiente da bandeira, dos bandeirões, dos instrumentos, de pessoas que, todo mundo que faz parte da torcida organizada, que eu acho que muitos também não conseguiram colar hoje, isso já foi muito prejudicado. Então, parabéns aí, viu, Federação Paulista, por mais uma vez querer destruir o futebol, mais uma vez querer abraçar o futebol moderno e destruir aqueles que fazem do futebol ser o que ele sempre foi e que tentam resgatar um pouquinho daquilo que a gente sente tanta falta. Parabéns, Federação Paulista. Eu espero que a Gaviões da Fiel consiga recorrer, que a Camisa 12, que a Estopim, que a Fiel Shop, todo mundo consiga recorrer, porque o Corinthians não pode ter uma punição tão severa assim, ainda mais se a gente for analisar e entender o contexto. É uma vergonha e é mais uma coisa negativa do jogo de hoje. Né? E um detalhe importante também, o Corinthians é punido. E, na boa, tinha que tomar alguma punição, porque não pode. Todo mundo sabe que não pode e a gente tinha consciência de que poderia vir alguma coisa. Mas um ano sem torcida, com todos esses casos que você falou, cara, é completamente desproporcional. E também entra o lance de que o Corinthians sai punido. Mas como é que entraram esses sinalizadores? Os fogos? Pois é, a Polícia Militar vai ser punida. Como é que é a revista? Como é que... A Polícia Militar, o segurança da arena, todo mundo vai ser punido. Enfim, um ano de punição, eu duvido que isso aí continue. Eu acho que vai ser revogado daqui a pouco. Não tem cabimento nenhum. Mas enfim, rapaziada, a gente volta agora no sábado para falar do Corinthians e Vasco. Golpe duro, mas que nem eu falei, que sirva pelo menos para aprender alguma lição e que daqui para frente não se repita. Né? Tem 5 jogos na Sul-Americana, não é de arrancar os cabelos, não é para ir a caça às bruxas. O Corinthians tem total condição de passar, inclusive em primeiro lugar. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.